Vamos retomar aqui, vamos voltar a falar de Venezuela, porque Nicolás Maduro denunciou, abre aspas, que estão tentando impor um golpe de Estado na Venezuela. Olha só, hein? Se vitimizando, depois que a oposição não reconheceu a sua legítima reeleição para um novo mandato de 6 anos. E após a vitória de Maduro, o presidente do Panamá, José Raul Mulino, anunciou hoje a retirada de diplomatas da Venezuela. Esse é macho. E pôs em suspenso as relações com Caracas. Aí sim, aí eu gostei. Eu quero ouvir a nossa doutora Raquel Galinatti. Olha só, alguns países tomando posição mesmo firme. E eu pergunto, por que será que as ditaduras de esquerda sempre procuram se vitimizar? Não podemos chamar essa ditadura de uma ditadura fascista também? Porque só fascista é para a direita e não serve para a esquerda. Raquel Galinatti. A ditadura, ela não é só fascista, ela é genocida, ela é covarde, ela é cruel. Nicolás Maduro, ele quer a perpetuação do poder ali na Venezuela por interesses outros, que não a representatividade do seu povo venezuelano, que não uma melhor qualidade de vida para o seu povo venezuelano. São interesses espúrios, são interesses realmente que confundem com a legalidade. Aliás, as estratégias utilizadas também são completamente ilegais, obscuras, subterrâneas. Então, os subterfúgios utilizados por Maduro, eles estão escancarados. Agora, a narrativa dele, eu acho que não cola para mais ninguém num mundo globalizado e que exige uma democracia para o nosso estado atual. Davi Andrade, dá para ficar com pena do Maduro, tadinho? Ele está sendo vítima de um golpe, uma tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado praticado por pessoas desarmadas que estão tentando ganhar a eleição nas urnas. É um fanfarrão, né, Capê? O cara é um fanfarrão. O sujeito é um ditador, deu todos os golpes possíveis na tal democracia venezuelana, vai se perpetuar no poder por mais 6 anos, caso não haja uma intervenção forte dos governos ditos democráticos aqui da América Latina. É um fanfarrão. Dizer que vai ter um golpe exatamente do povo em que ele acometeu com um golpe, né, de Estado dele, que se perpetua no poder e que vai continuar no poder por mais 6 anos, né? Caso nada aconteça até lá. Infelizmente, é triste ver isso na América Latina, viu? A multiplicação desse tipo de líder político na região. A gente não sai dessa história, né? A gente não consegue sair desses grilhões do passado, né, Capês? É impressionante. Ana Beatriz Hirsch, sua solidariedade ou sua reprovação à fala de Nicolás Maduro? Estou sendo vítima de um golpe de Estado? De novo, cabeça, a gente está aqui no campo dos indícios, mas por tudo o que aconteceu nos últimos meses na Venezuela, a gente dá aquela risada triste ao escutar uma afirmação como essa. Porque a pessoa que está se acusando de ser a vítima, muito provavelmente é aquela que está dando o golpe de Estado. Então, a gente fica naquela sensação de não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessas. Meu querido Leandro Ferreira, tem ali a imagem, estava vendo há pouco a imagem, se a produção puder recolocar ele com um capuz, um casaco. Aí, tá parecendo o Chapolin, olha lá, olha o Chapolin, daqui a pouco vai sair voando. Eu queria então ouvir aqui nosso querido Leandro Ferreira. O que dizer quando Chapolin, também conhecido como Nicolás Maduro, afirma ter sido vítima de um golpe, quando todos os indícios mostram que é ele que está dando um golpe de Estado? Capês, você vai me revoltar com essa pergunta. É o que eu pretendo. Você me desculpa, mas você está fazendo aí uma comparação completamente equivocada. Você tomou um caminho que é incorreto, que é elevar o Maduro à grandiosidade do Chapolin Colorado. Que é um herói. Meu super-herói favorito. Um herói. Não é, mas não é o... Pera um pouquinho, desculpa, vou esclarecer. Não é o Chapolin que anda ao lado do Chaves? Não, por favor. Não, deve ser o professor Girafales, não? O Chaves e o chavismo, você vai me ouvir defender. O socialismo do século XXI. O problema é que o Maduro vai contra o próprio chavismo, mas isso é uma questão muito formal para se discutir. Só estou dizendo que não compare Maduro com Chapolin. Chapolin é o anti-herói latino-americano
é o super-herói vermelhinho, torto, que resolve as situações sem precisar dos superpoderes que o imperialismo lança a mão. Então, Chapolin Colorado é o meu exemplo de super-herói. Não quero que ele seja rebaixado ao nível de tecnocratas, plutocratas, né? Autocratas é o termo mais correto, como no caso do Maduro. Então, eu espero que o Maduro possa, com alguma pressão, né, por via da política, por via da diplomacia, distender essa tensão na Venezuela, ao invés de aumentar o fogo, como está fazendo essa acusação de golpe prematura também, como foi a manifestação dos presidentes do Clube dos Reacionários para a OEA. Essa também é uma manifestação prematura por parte do Nicolás Maduro. Não dá para falar em golpe com poucas horas, né? Eu acho que nem mesmo o Aécio Neves, quando partiu para a recontagem de votos, né, fez isso em 15 horas depois da eleição. Acho que temos que botar essa bola no chão. Espero que o Brasil contribua para isso. Raquel Galinatti, agora eu quero a sua experiência como delegada de policial. Então nós temos indícios, como gosta de falar a nossa competente e experiente advogada Ana Beatriz Hirsch. Aliás, uma excelente advogada da área de família. Muito boa, muito competente. Mas vamos aqui, Raquel Galinatti. Primeiro, a Maria Corina Machado, que é a principal adversária do nosso querido Nicolás Maduro, que não posso mais chamar de Chapolin, que o Leandro me proibiu. Então, ela é banida das eleições. Depois, a segunda Corina, que eu não lembro o nome completo, que seria um nome parecido, seria importante, é banida das eleições. Depois não consegue fazer o registro da sua candidatura. Dá um bug total. Não sei como, não funcionou o computador dela na hora da inscrição e ela ficou de fora das eleições. Aí então entra um outro candidato, Edmundo Gonzalez. Bom, o Maduro diz que se ele perder a eleição haverá um banho de sangue. Então ele manda um recado para os militares. Ele controla as Forças Armadas, controla a imprensa, controla o judiciário, controla os meios de comunicação, controla as redes sociais, ele controla tudo na Venezuela. E aí então há uma notícia de que a oposição ganha com mais de 70% dos votos e ele se autoproclama eleito antes mesmo até da regularização da eleição, da lavratura da ata, de todas as formalidades estarem sendo concluídas. Os indícios todos militam a favor de um golpe de Estado, de que ele, portanto, fraudou o resultado das eleições. Porque ninguém sabe. Cadê a contagem dos votos? Muito bem. Os 9 países que o Leandro Ferreira chama de reacionários, eles não são reacionários, são reagentes. Os presidentes não são reacionários, são reagentes, estão reagindo. E reagindo corretamente, pedindo a recontagem dos votos. Eu queria saber qual a sua análise com relação a isso. E a minha pergunta é para você, que é uma especialista em investigação. Como é que vai ser feita essa investigação? Os Estados Unidos, pelo menos Joe Biden e Kamala Harris, lavaram as mãos, tá certo? Os países da América do Sul, o Brasil, o principal país, não falou absolutamente nada. Como fazer essa investigação? Aliás, a expressão lavar as mãos, ela vem lá do direito romano, em que era a declaração de incompetência para o julgamento do fato. Pôncio Pilatos lavou as mãos, ele está se declarando incompetente para o julgamento de Cristo. E assim é lavar as mãos. Estamos, então, lavando as mãos? Os Estados Unidos lavaram as mãos? Eu quero ouvir a delegada experiente. Como investigar isso? Excelente colocação, professor, porque aqui a gente pode fazer uma analogia com o que é crime, com o que é investigado a respeito dos crimes e o que vale na justiça quando a investigação ela respeita os preceitos legais e constitucionais. É claro, é notório, indícios escancarados da prática de fraude eleitoral. Porém, num estado em que não existe democracia, um país em que não existem instituições democráticas, que seguem leis, que seguem padrões legais, obviamente, não existe a possibilidade de se colher um conjunto probatório e ali mostrar o quão
fraudulenta foram as eleições. As investigações, elas ficam realmente manipuladas, elas ficam com ingerência completa sobre esse ditador, e a gente ali, por mais que tenhamos os indícios escancarados de autoria de materialidade, nós não temos instrumentos legais para podermos deixar ali para uma possível condenação e para uma possível sentença condenatória. Ali, ele assume o papel do Estado, o papel do presidente, o papel das Forças Armadas, e é muito curioso que ali não se fala em polícia e sempre em Forças Armadas, que estão aliados ao narcotráfico, aliados ao alto escalão do governo, no emaranhado, deixando a população cada vez mais miserável, com fome, a Venezuela com índices de violência, de tortura, de violação, de tudo que é relacionado a uma democracia. Então é triste, porque o que outros países democráticos e livres podem fazer? Infelizmente, estávamos até conversando nos bastidores, infelizmente os países democráticos nessa situação estão com as mãos atadas. Estamos falando numa soberania em que somente internamente pode ser solucionado esse problema, em que o ditador ele insiste em perpetuar o seu poder criminoso. Então, os países que estão no entorno, os países, as grandes potências mundiais, a única ressalva seriam as restrições comerciais com a Venezuela. Ô, Luca Bassani, se você está aí conosco, né, eu queria te ouvir. Olha, estamos tendo nesse momento, está acontecendo o protesto na Espanha, está aí na tela. Na esquerda, o ditador. Na direita, o povo protestando. Então, olhe bem, ali na esquerda, o ditador Nicolás Maduro. E na direita, o povo protestando ali na Espanha contra o possível golpe de Estado. Então, vamos perguntar, Luca Bassani, se já existe aí manifestação do governo da Espanha com relação às eleições. E queria que você analisasse o seguinte: o Antony Blinken, eu tenho visto o secretário norte-americano, as audiências dele no Senado. Realmente, ele é o típico do somebody love. Ele, o John Kirby, que é o porta-voz. Eu queria que você me explicasse, eu não consigo entender, esses representantes do governo Biden, eles estão desmoralizados, desprezados, ninguém dá importância para eles. O Antony Blinken foi recebido pelo sorveteiro na viagem para Istambul. Então, é maneira de dizer, eu queria que você fizesse uma análise. Algum país da Europa vai se manifestar? A Espanha, que tem laços históricos com a Venezuela, vai se manifestar? E qual a sua posição sobre Antony Blinken, esse grande malabarista, dançarino de bambolê político? Olha, Capês, é importante a gente mencionar que esses protestos que acontecem em todo o mundo, principalmente nos venezuelanos exilados ou refugiados que partiram para outros países, são quase 3 milhões de venezuelanos que deixaram seu país e buscaram refúgio, seja na Colômbia, no Brasil, na Argentina, no Peru, e também na Europa, aqueles que tinham condições financeiras para tal. Em Portugal e na Espanha já conheci alguns, inclusive. A gente vê que esse povo tinha a esperança de que com a mudança do governo eles pudessem retornar às suas casas, retornar às suas famílias, retornar ao seu país de origem, e algo que não vai acontecer com Maduro permanecendo no poder. Eu acredito que Pedro Sánchez não se manifestou oficialmente, mas ele segue a mesma linha do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, que também é um espanhol, também é do mesmo partido que ele, do PSOE, né, Partido Socialista e Obreiro da Espanha, Socialista e Trabalhista de Espanha, e que pedem que a vontade popular seja respeitada, mas esperam que a transparência chegue durante as próximas horas através dessa ata, através da recontagem, enfim, colocam-se em uma posição de maior neutralidade, assim como escolheu o Brasil e também os Estados Unidos. Puxando o gancho exatamente para os Estados Unidos, nós vemos que Antony Blinken ele se encontra em uma situação muito delicada. Apesar de ser um diplomata de muita competência e história dentro das relações exteriores dos Estados Unidos, a gente vê que durante o período em que ele ocupou o cargo mais alto, que a guerra da Ucrânia começou e que a guerra na faixa de Gaza com Israel também
começou e piorou. Portanto, a imagem da diplomacia americana está muito manchada durante os últimos meses. Isso será tema da campanha eleitoral. Donald Trump tem mais do que um repertório completo para poder acusar de incompetência, de inabilidade o governo Joe Biden na questão da política externa, e eles veem esse problema tão mais perto de casa, como é o caso da Venezuela, como algo secundário que não valeria a pena entrar nesse mérito agora. Eu acredito que isso seja para tentar poupar Kamala Harris e o próprio presidente Joe Biden de outras questões relacionadas à política externa durante o período de campanha, que agora é definitivamente a prioridade dos democratas, considerando que a corrida se tornou mais intensa e que os números ainda dão vantagem para Donald Trump em alguns estados-chave, em alguns estados pêndulo. Realmente a posição dos Estados Unidos ela é fundamental por conta das sanções. As sanções econômicas mais duras sobre a Venezuela são de autoria dos norte-americanos, que se comprometeram no Acordo de Barbados a voltar atrás com isso, caso as eleições fossem minimamente democráticas, e agora se vem numa posição de talvez reforçar as sanções caso esses indícios de fraude sejam comprovados durante os próximos dias, e até para dar uma resposta aos venezuelanos americanos que vivem nos Estados Unidos e que também pressionam, também são votantes e que influenciam tanto a comunidade hispânica dentro dos Estados Unidos, que é um dos votos mais importantes dentro das minorias étnicas para que um dos partidos conquiste e possa se estabelecer nesses estados-chave. É isso aí, Luca. O mundo perplexo com a autoproclamação de Nicolás Maduro como vencedor das eleições.